Brava gente brasileira! A vitrine do Giba apresenta hoje Paulo Leminski, 80 anos de poesia e subversão. É isso aí, dia 24 de agosto, completaria 80 anos o nosso querido poeta, um dos maiores poetas brasileiros, 80 anos de Paulo Leminski, um dos poetas mais icônicos da literatura brasileira. Uma obra marcada entre o erudito e o popular. Leminski foi um escritor variado, multifacetado, transitava entre a poesia, a política, a música, a tradução, mas sempre marcado por uma enorme irreverência e uma grande sensibilidade. É vasta a sua obra, seus poemas, mas hoje nós queremos e vamos aqui falar desses 80 anos de poesia e subversão, digamos, desse grande poeta curitibano, uma das coisas melhores que Curitiba deu para a humanidade, para o Brasil, para a humanidade, lá em 1944, quando ele nasceu. Essa subversão literária do Leminski, na poesia principalmente, né? Como uma marca para a eternidade. Para a eternidade. Mas ele teve uma coisa, que é o destaque de hoje, aqui do Vitrine do Giba. Na década de 80, ele começou a escrever biografias, e escreveu 4 biografias, 4. Uma sobre o poeta Cruz e Souza, outra sobre o poeta Pachô, outra sobre o poeta Jesus, e outra sobre o político Leon Trotsky. Ele tinha intenção, quando ele deixou isso claro, quando ele estava escrevendo a de Trotsky, que ele queria reunir tudo isso numa obra só. Mas ele morreu antes disso se concretizar. Mas, felizmente, depois acabaram realizando esse sonho. Mas vamos falar um pouquinho de cada um. Vamos começar dessas 4 biografias. Vamos falar sobre Cruz e Souza. Uma das marcas desse livro é que o Leminski diz o seguinte: fosse o Cruz e Souza um negro norte-americano, ele teria inventado o blues. Brasileiro, só lhe restou o verso, o soneto e a literatura para construir a expressão de sua pena. Cruz e Souza era, de fato, uma figura marcante da literatura brasileira. Há muito tempo, e nós não cultivamos muito Cruz e Souza, infelizmente. Falamos pouco de Cruz e Souza, esse grande poeta, que a gente às vezes estuda lá na escola, rapidamente, e não se dá tanto atenção ao grande poeta brasileiro. Mas um intelectual negro fantástico, que marcou uma época, Cruz e Souza. Depois, o grande Leminski fala de um outro poeta, Pachô, e diz que entre os 23 anos, com 23 anos, entre aquele que vai ser o máximo poeta
do Japão que o Japão produziu, e isso não é pouca coisa, porque o Japão se produz grandes literatos, né? Como ele mesmo diz, os filhos do sol nascente sempre foram gente de poetas, do imperadores ao homem do povo, e continua a sê-lo com todo o futurista Blade Runner tecnológico Basho. Sobre sua vida, os sinais nos chegam concisos e escassos, em moldes desses desenhos japoneses feitos com meia dúzia de riscos, o resto, traços, espaço aberto às interpretações e às leituras individuais. Tá aí ele retratando esse poeta japonês, né? Mestre do Haikai, assim, Haikai mundial, né? Em que o Leminski também fez muito e produziu belíssimos haikais, que a gente chamava, né? Muito bem. Depois disso, o Leminski vai falar sobre um outro particular e trata essa biografia de uma forma diferente. Aliás, todas, os três. Aliás, esses 3 livros, esses 4 livros, são raríssimos de encontrar nos originais, que eu estou até mostrando na tela aí. E ele escreve sobre Jesus. Várias passagens, vários trechos interessantíssimos sobre Jesus Cristo, sobre o que ele escreveu sobre Jesus Cristo. A visão de Leminski sobre Jesus Cristo é uma biografia sobre um Jesus muito humano, sem perder a poesia. Ele faz uma crítica à tradução que traduziu o nosso Messias, né, para um Cristo sem perder a beleza literária. O grande poeta curitibano tinha esse dom de perceber com uma estranhíssima sensibilidade a leitura lírica que Jesus fez de suas tradições, seja da dureza crítica profética ou da dureza legal do código mosaico. Então, Leminski não perdeu o belo ao falar de Jesus, não endureceu sem perder a ternura, tá? Ele faz muitas aproximações que muita gente pode não gostar, mas faz de um Jesus extremamente poeta, inspirado, com uma extrema humanidade e falando sobre uma linguagem que nem todos podiam compreender naquele momento. Então, para Leminski, sim, Jesus era um revolucionário, tá? Mas não entender o revolucionário como a gente entende hoje, tá? Ele era entendido como um pacifista, né? Como uma pessoa extremamente diferente para a sua época, na visão de Leminski, tá? Fechou esse ciclo, ele começou a escrever, depois de escrever sobre esses 3, sobre Leon Trotsky. Aí ele estava na sua seara mais próxima, porque Leminski, ele foi muito próximo da esquerda brasileira, principalmente daquela esquerda que a gente chamava da convergência socialista na época, não era mais ou menos esse nome, era, na verdade, desculpa, sobre a Libelu, liberdade e luta, que era uma tendência trotskista do movimento estudantil dos anos 70. Aliás, tem um filme belíssimo, um documentário sobre a Libelu, vocês pesquisem aí, que é muito legal, tá? E aí, o Leminski fez uma biografia fantástica, chamada Paixão Segunda Revolução, que foi publicada em 1988 pela Brasiliense, tá? Depois saiu
né, em outros, mas o principal foi esse. Tá? A biografia de Leminski é muito saborosa. Tá? É uma biografia feita para iniciados, digamos assim, né? Para aqueles que querem entender um pouquinho mais o pensamento da máquina mental e intelectual de Trotsky, que era mais complexa do que a de Lenin. Segundo Leminski, os interesses de Trotsky eram mais plurais, suas leituras mais diversificadas, seu horizonte muito mais amplo, tá? Então, leia-se, segundo Leminski, por exemplo, o voo utópico do final do ensaio Arte Revolucionária e Arte Socialista, que é o capítulo 8º do seu livro Literatura e Revolução. Literatura e Revolução. Vejam como ele, então, né? E aí ele fala que, inclusive, o defeito de Trotsky era ele ser, né, se considerar o melhor, o bom, mais ou menos assim, né, o que ele procura tirar disso, né? Mas, no mais, ele, ele mantém realmente esse distanciamento crítico, mesmo sendo um admirador de Trotsky, ele mantém um distanciamento crítico que aponta esse excesso de vaidade como o principal defeito de Trotsky. Tá? Então, e ver em Trotsky as suas fraquezas, né? E não esconde o desprezo por Stalin. Tá? Vale a pena essa leitura. Ah, mas como conseguir? É que depois de muito tempo veio a obra Paulo Leminski Vida, publicado pela Companhia das Letras. As 4 biografias foram reunidas, né, que foram escritas ao longo da década de 80, e você hoje pode achar aí, procurar aí que você vai achar a vida de Paulo Leminski, com os 3 livros que ele publicou, Cruz e Souza, Bachô e Jesus, e o que depois ele publicou quase no final, Trotsky. Tá? Então, vale a pena vocês pesquisarem, comprarem e admirar essa obra fantástica de Paulo Leminski, grande poeta curitibano, tá? Que, com seu olhar poético, apaixonado, admirador, ele conseguiu fazer um mapeamento dessas 4 maravilhosas trajetórias, né? Que aparentemente desconexas, né? Mas que ganham uma nova dimensão, uma nova comunicação ao ser percebido pelo ponto de vista do poeta Leminski. Tá? Então, de Cruz de Souza, o rei do simbolismo, o mestre do simbolismo brasileiro, né, que influenciou o simbolismo todo brasileiro. Lindíssimo, nós precisamos conhecer muito mais, abrir as mentes e conseguir ler Cruz de Souza sem aquele viés de colégio, de ginásio, etc. Bachô, o pai do Haikai, que inclusive foi samurai, né? E Jesus, considerado o super poeta para Paulo Leminski. É isso aí. Vão lá, procurem, pesquisem. Vamos homenagear os 80 anos de Paulo Leminski com muito amor, muito carinho, né? Que é o que ele merece, o que mesmo estando em outra dimensão, tá? Vamos celebrar a vida e obra desse mestre da criatividade sem amarras, da mistura de estilos e da busca pela liberdade de expressão, tá ok?
ficamos assim hoje. Esperamos encontrá-lo brevemente num outro Brava Gente brasileira. Não se esqueçam, dá um curtir aqui, um joinha. Quem não se inscreveu no canal Veterino Giba, se inscreva no canal Veterino Giba e ajuda a gente aí. Até a próxima.